capítulo 4 e vamos lá. Após a morte, como a Pro acabou de falar, após a morte de Marco Antônio e Cleópatra, Otávio, né, ele voltou a Roma. E isso era por volta do ano de 27 a.C. E quando Otávio voltou a Roma, muitos temiam que ele seguisse os passos do seu tio-avô, de Júlio César, e que se declarasse um ditador vitalício, ou que ele se assumisse como rei, como Júlio César estava caminhando. Então muitos temiam que Otávio fosse fazer isso. Mas a história seguiu um rumo diferente. Otávio não fez isso. Otávio, pessoal, exerceu um poder muito superior ao de Júlio César. Ele articulou uma solução ele teve um compromisso de fazer tudo se centrar na pessoa dele. Só que ele envolveu o exército e o senado nisso. Ele manteve as aparências republicanas. Ele centralizou o senado, o exército, tudo nele, mas manteve as aparências republicanas. Ele não se declarou rei nem um ditador vitalício. Ele preservou as instituições, ele devolveu a dignidade ao Senado, né? Então, ele governou o império ali com as legiões, com o apoio, ainda que aparente, do Senado e do Exército. Mas era só uma fachada, pessoal. Era só uma fachada. Ele não se declarou um ditador vitalício nem um rei, ele manteve as aparências da República, mas era só uma fachada, porque tudo se concentrava nas suas mãos. Por meio de títulos, ele teve muitos títulos que davam a ele funções estratégicas e asseguravam o controle total do Estado. Ele governou de uma maneira, né, inteligente, com muitas estratégias. Tudo ficou centralizado nas mãos dele. Otávio recebeu o título de imperador. Então, Império Romano, ele recebeu o título de imperador. Que na República, lá na República, ainda está na República, certo, pessoal? Lá na República, o título de imperador, ele era dado ao comandante militar vitorioso, ao que tinha o cargo máximo militar. Então, o comandante militar vitorioso, ele recebia, né, esse título como parte da celebração do seu triunfo. E vinha associado ao comando das legiões, concedido pelo Senado e aprovado pela Assembleia Centurial. Neste novo sistema político, né, o imperador era reconhecido como primeiro general, ligado ao exército, chefe do exército. Pela primeira vez desde a época da monarquia, um único homem estava acima de todas as divisões do exército e da marinha. Então, o imperador era conhecido como primeiro general, como chefe do exército. E pela primeira vez, um único homem era considerado e estava acima de todas as divisões do exército e da marinha. Porque teve a monarquia, acabou a monarquia romana, veio a república e agora o império. Então, desde a época dos reis, lá da monarquia, um único homem não centralizava todo o poder em suas mãos. Ele também recebeu outro título, os títulos de Otávio, né? Tá aí na sua apostila, página 151. Ele também recebeu um outro título. Além de imperador, ele também recebeu o título de príncipe, sendo reconhecido como primeiro cidadão e chefe do Senado. O nome desse período na história romana foi Principado. E as principais decisões eram tomadas pelos senadores, mas o príncipe que controlava todo o processo, percebe? Tudo nas mãos de Otávio, certo? O Senado tomava decisões, mas quem controlava todo esse processo de decisões era o príncipe. Os títulos de imperador e príncipe, pessoal, davam o comando das duas instituições chaves do Estado romano. Imperador e príncipe dava a Otávio o comando do exército e do senado. Do exército como imperador, certo? E do senado como príncipe. O senado tomava as decisões, mas quem controlava todo o processo dessa tomada de decisões era o príncipe. Então, Otávio, como imperador e príncipe, ele controlava as duas instituições chaves do Império Romano, que era o exército
e o Senado, garantindo o controle total dos poderes fundamentais lá da antiga República. Ele recebeu outros títulos também, pessoal. Procônsul, que era o governo das províncias. Ele também recebeu o título de censor, que estipulava divisões sociais da população, combatia a corrupção também. Ele recebeu o título de sumo pontífice. O que é isso? Da religião, pessoal. Ele tinha plenos poderes na religião. Ele controlava os cultos, os sacerdotes, os templos e as divindades. Ele recebeu um título que ainda aumentou seu prestígio entre os romanos. Ele recebeu o título de Augusto. Augusto significa divino. Foi uma homenagem que fizeram para ele, mas que acabou incorporando no nome dele. Ele pegou esse título, esse nome, essa homenagem agora como nome dele. Então ele agora era Augusto, que significava divino, né? Ele era o pai da pátria, responsável pelo Estado e pelos cidadãos. Otávio foi o fundador do Império Romano. Grave isso. Quem foi o fundador do Império Romano? Otávio. Otávio foi o fundador do Império Romano. Senadores cederam seus poderes a Augusto, que é Otávio, e seus sucessores, mas preservaram sua riqueza e prestígio. Então, agora os senadores, eles eram ricos, eles tinham prestígios, eles cederam seus poderes mesmo, sem rebelião, sem nada, a Otávio, Augusto, né? E eles ficaram como a elite, né? Os senadores agora era a elite, sendo os proprietários das terras, dos escravos, e tinham todos os seus privilégios mantidos. Então, eles cederam, né? Os senadores que tinham todo o poder com eles, agora eles cedem o poder a Otávio, que agora é Augusto Divino, né? Que controla tudo, inclusive a religião, né? E agora eles, senadores, dão os seus poderes, né? O poder do Senado a Otávio Augusto, mas eles continuam sendo a elite. Os proprietários, né, das terras, dos escravos, tendo seus privilégios mantidos. Então, tudo bem até aqui, pessoal?